Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui, a convite da Casa Semeador de São José do Rio Preto, onde temos amigos tão queridos, uma referência para mim, Stella Onishi, para o meu esposo, Oceano Herveschi, que é um trabalhador da casa aí do Semeador, que é o Lúcio. A gente estudou tanto com ele, considerou sempre o Lúcio um mestre, agora um mestre ainda amigo. Então é muito gratificante. Um abraço em todos, em especial a eles, a Denise, ao Lúcio, que sempre nos acolheram. E hoje estamos aí nessa parceria de aceitar um convite para uma transmissão, um convite para uma explanação do bem do nosso Mestre Jesus. Que vocês se sintam de alguma maneira confortáveis com a mensagem, confortáveis a ponto de executá-las nos seus dias. Que às vezes as mensagens dão umas chacoalhadas na gente, não é o objetivo, mas acontece. Bom, que nosso Mestre Jesus abençoe nosso lar, nossa caminhada, e que eu venho trazer para nós essa noite, divido com vocês, é desse livro Caminho, Verdade e Vida, algo que eu achei muito interessante, uma mensagem de Emmanuel, que ele nos chama, é um convite a prestar atenção em como, na verdade, nós sempre demos valor nas opiniões dos outros. E no caso, ele nos faz um apontamento de como seria se Jesus tivesse feito isso também. Não que eu vou fazer as coisas de qualquer jeito e eu não vou me importar com o que os outros pensem, não vou me importar em magoar as outras pessoas, não é isso. A mensagem é diferente, e olha lá. Do capítulo 80 do livro Caminho, Verdade e Vida, se chama Opiniões. Opiniões. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus, comumente, nos esclarece nesse um santuário divino. Ou seja, muitas vezes você vai pedir a opinião de uma pessoa que te ama, que você sabe que te ama, uma pessoa que você considera, só que mesmo nessa opinião, às vezes você precisa seguir o contrário, pois a sua consciência falou para você seguir o contrário. Você sabia? Vamos colocar aqui uma mensagem que você já pode até ter vivido. Chega uma amiga do seu trabalho, um amigo, e diz assim: Estela, eu fui traída, nossa, e ela descreve a traição. Sabe o que você faz? Você fica assim, ai, nossa, que dor. Você sente dor pela pessoa. E aí ela te pergunta, o que você acha que eu faço? De repente você fala assim para a pessoa, eu de você eu largava. Ou é outro exemplo, um chefe te maltratou, você fala para a pessoa isso, a pessoa, o que você faria? Eu não deixaria barato, eu falaria isso e aquilo. Você sentiu a dor da pessoa, você gosta dela, ela desabafou com você. Passa um tempo, essa pessoa volta e diz assim, eu resolvi perdoar. E o seu chefe te maltratou? É melhor a gente tratar bem. E por que essa pessoa fez algo diferente do que você aconselhou ela? Porque você queria o bem dela, você sentiu a dor dela. A dor que causa até revolta faz você fazer, larga tudo isso, fala mais alto ainda. E a pessoa vem e diz, não, eu fiz diferente, porque a pessoa seguiu a consciência dela. Essa pessoa, às vezes, somos nós. Pedimos conselho para alguém que a gente ama muito, que nós consideramos muito, mas às vezes o conselho dela não vai ser o que nossa consciência está pedindo. E como é bom seguir a consciência. Como é bom dormir tranquilo. No livro dos Espíritos nós encontramos a receita do bolo da felicidade, que Kardec pergunta mais ou menos assim, como ser feliz? Tem uma maneira que vocês podem nos dar essa resposta de uma maneira mais prática? Aí os Espíritos respondem sim, né? Uma felicidade relativa à Terra. No sentido moral, é consciência em paz. E no sentido da matéria, a posse do necessário.
Então, uma consciência em paz é aquela que você seguiu ela. Ela te deixa em paz. Mas quando você não segue a consciência, ela apita. Gente, quem de nós aí, consciência apita até quando você exagera na alimentação? A consciência apita quando você vê aquele livro que já era para você ter devolvido há muito tempo. Você olha ele, a consciência tá. A consciência apita, às vezes, na hora de dormir. Quando você vai fazer uma prece, você se lembra que você falou mal de alguém, ou que você vai fazer uma prece, até um Pai Nosso. Eu falo até um Pai Nosso como se ele fosse pequeno, né? Mas é porque, como é uma prece decorada, nós, às vezes, nos livramos dos detalhes das palavras que elas trazem, que essa oração traz. Que é perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Aí, quando nós perdoamos, vem aquela imagem daquela pessoa. Sabe o que é esse vem a imagem daquela pessoa? É a nossa consciência. Então, a nossa consciência, ela nos ajuda com essa ligação em Deus. E quem que traz? É Deus diretamente agindo comigo? Primeiro, as leis estão escritas na consciência. Isso daí é livro dos espíritos. Porque Kardec perguntou para os espíritos, onde está escritas as leis de Deus? Na consciência. E depois, quando você for pedir ajuda ao alto, o seu anjo de guarda, eu não sei para vocês, mas até hoje, o meu anjo de guarda não materializou aqui e falou, Estela, é assim, assim. Onde ele vai conversar comigo? Na consciência. Ele vai colocar uma voz que é a minha voz. Mas às vezes vai incomodar, depende do que você vai estar fazendo. Então essa é a primeira mensagem que Emmanuel traz aqui sobre opiniões. Nós temos que pedir sim. Temos que valorizar as pessoas que nos amam quando estamos em dificuldades, às vezes saber com quem dividir essa dificuldade. Eu não sei se aconteceu na vida de vocês já o que aconteceu na minha, mas toda vez que eu tive algum problema, eu tive uma pessoa certa no momento certo para me ajudar. E não eram pessoas assim extraordinárias no sentido de serem pessoas relevantes que todos conhecem. Não, é pontualmente aquele amigo, aquela amiga, aquele colega de trabalho falando no momento certo o que eu precisava ouvir. E depois essas pessoas, às vezes, continuam amigos. Às vezes, Deus só usou essas pessoas. Então, nós temos que considerar a opinião de todos e seguir a nossa consciência. Esse é o primeiro capítulo, primeiro parágrafo que Emmanuel traz para nós. Continuando. Rematada loucura. Você tá louco. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Você tá louco de achar que você faz assim, ó. Nossa, eu vi uns moradores de rua ali, vou fazer sopa. Olha, a Estela é uma espírita, trabalhadora do Ailu, vou chamar ela, eu vou chamar o outro também, e o outro. E aí, quando a pessoa resolve fazer algo e contar, porque a ideia é muito boa, é fazer o bem, então é incontestável, eu vou arrumar quem vai fazer junto comigo. Você está contando com o esforço dos outros para poder começar uma tarefa? Vai andando. Vai fazendo. Conforme a energia do seu trabalho, Deus, a lei, os espíritos benfeitores, eles vão encaixando perto de nós pessoas com essa mesma, como hoje diz, mesma vibe. Ah, eu vou começar a estudar espiritismo, mas eu só vou estudar quando eu tiver uma turma. Que aí quando eu tiver uma turma, né, é mais empolgante. Não, começa sozinho. Aí você arruma um parceiro. Aí você arruma um casal. Aí quando viu, você tem uma turma grande. Nós temos uma turma de estudo aqui em São José do Rio Preto muito grande. Faz mais de 5 anos que estudamos juntos. Não, mais de 6 anos que estudamos juntos. Minha filha já tem 5, ela nasceu no estudo. E muitos amigos olham para nós e dizem, nossa, eu queria uma turma assim, ó, grande assim para estudar. Porque aí anima. A turma não começou grande. A turma cabia em uma mão. E quem começou ainda, alguns partiram. Para hoje a gente ser uma turma grande. E levar muito a sério. A ponto de a gente falar pro pessoal, faltou 3 vezes, sai do grupo.
Ai, meu Deus, mas é muita rigidez, é muita disciplina. É a vibração. Então, nós estamos em vibração de estudo toda semana. E você pode vir uma vez a cada 10 estudos, você está uma vibração diferente. Isso acontece, então, quando Emmanuel fala para nós, você está louco se você vai ficar esperando pessoas para agregarem no seu esforço, para aprovarem o seu esforço. Não vão aprovar. Continua, prossegue. E no sentido da... Aqui, ó, ele fala assim, ó, rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Ao nosso esforço ainda. E agora, sem contar com a mão de obra de fazer algo grande, é a aprovação do que você está fazendo. Nós não vamos ter a aprovação. Eu nem vou ler o estudo inteiro, vou partir agora dessa ideia. Você está esperando a aprovação, e muitas vezes na doutrina espírita nós achamos que precisamos ter a aprovação de outras crenças, de filosofias. Nós queremos converter ateus. Nós queremos que a pessoa que está em outra religião entenda sobre reencarnação na marra. E ninguém precisa entender nada do que você acredita. Enquanto você está procurando a aprovação das coisas que você faz, você está muito mais pendendo para o lado da vaidade do que da evolução, do que da sua espiritualização. Então, quando dependemos da aprovação de alguém, nós já caímos em nosso mestre, que é o modelo e guia da humanidade, que se ele fosse depender da aprovação, a gente não ia ter o evangelho nas mãos hoje. Nós não iríamos ter Jesus como nosso governador do planeta hoje. Vocês concordam comigo? E aí, muitas vezes a gente fala assim, da boca para fora. Ah, se nem Jesus agradou a todos, quem sou eu? Às vezes é da boca para fora, sabe por quê? No livro O Foco, nós vemos o testemunho de uma pessoa que ele faz uma palestra pelo jeito brilhante, que ele foi recebido ele terminou a palestra e recebeu aplausos em pé da turma toda. Então saiu daquele estádio com o ego todo inflamado. E quando ele estava no estacionamento, uma pessoa gritou o nome dele. Quando ele olhou, a pessoa xingou e falou que foi uma porcaria o que ele tinha falado. Mais ou menos assim a história. E ele ficou muito, mas muito incomodado, que não importava se centenas de pessoas tinham batido palma para ele. Aquela pessoa ele não tinha agradado. E esse incômodo que ele sentiu é simplesmente o tamanho da vaidade que ele carregava no peito. Pensa bem, se quando alguém te critica, dói dentro de você, às vezes você fica até vermelho. Nossa, gente, eu tenho uma cor de pele boa, que eu não demonstro muito as minhas emoções, mas eu conheço pessoas que, se elas ficam constrangidas ou se elas sentem raiva, qualquer coisa, elas ficam vermelhas na hora. Eita lasqueira, hein? Já pensou alguém mexer com a sua vaidade, você ficar na hora vermelho? Ou seja, na hora sua ferida sangrou? Porque egoísmo e orgulho são chagas da humanidade. Então, quando é colocado dessa maneira chagas, o que é uma chaga? É uma ferida. É uma ferida da humanidade. Eu sou humano, então eu tenho. Qual o tamanho? A gente vai percebendo na hora que você leva uma buzinada no trânsito. Te incomoda muito alguém te desaprovar no trânsito? Você fica explicando para a pessoa, é porque estava aqui, tinha amarelo, por isso que eu parei o carro. Você está querendo convencer a pessoa que te deu uma buzinada. A buzinada nada mais é que um xingo. A pessoa te xingou, está inflamado. Você está querendo convencer ela que você fez o certo no trânsito? Não precisa. Por que a gente precisa sempre ficar dando justificativa? Porque está doendo muitas vezes em nós, na nossa vaidade. Temos que seguir os nossos princípios, os nossos propósitos. Quantas pessoas nos procuram dizendo, como eu converto meu marido? Eu falo, oi? Por que o seu marido? O que tem de problema no seu marido? Ele não é espírita. E como ele é? É um trabalhador.
cuida bem dos meus filhos, trata bem meu pai e minha mãe. Falou, pelo amor de Deus, cuida do seu parceiro. Se você for ficar tentando converter ele ao espiritismo, você vai estar desconsiderando todas essas qualidades da pessoa. Estela do céu, a minha esposa não quer ir no centro comigo, o que eu faço? Ela te proíbe? Não. Então vai. Aí você vai, você volta legal, você tem amigos. Aí pode ser que um dia ela fala assim, eu vou nesse lugar aí também, vai, que você anda indo aí. Se ela te proíbe, já é um problema. Se a pessoa é seu companheiro ou companheira e te proíbe de fazer evangelho no lar, te proíbe de fazer uma oração para uma pessoa que teve uma contenda. Vamos colocar uma situação, você desculpa eu estar falando muito de relacionamento, mas, por favor, transfira aí os meus exemplos para o que você vive. Eu estou falando de uma situação conjugal, que é o que acontece na maioria dos relacionamentos, esses problemas, mas você pode transferir para um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe. Ou um amigo, qualquer ligação forte que vá mexer com seus sentimentos. A pessoa chega em você e diz assim, nossa, o fulano me maltratou lá no trabalho, ele falou isso, 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 aquilo. Quando chega a noite, você vai dormir e fala assim, ó, boa noite, vamos fazer uma prece pro fulano? Quê? Fazer uma prece? O cara me xingou, você acha que eu vou fazer? Eu não faço uma prece pra minha mãe, porque eu vou fazer uma prece pro fulano no meu trabalho? Então, a pessoa não tá entendendo muito. E o que você faz? Você começa uma briga dali. Porque o evangelho é amar o próximo. Não, você vai fazer uma prece em silêncio. A pessoa não entendeu. Só que quando ela te proíbe, esse é um lado de... Ela não te proibiu, ela ficou incomodada. O que você faz? Você faz. Sem falar que tá fazendo. Entendeu? O fulano não deixa de jeito nenhum eu fazer o evangelho no lar, Estela. Oh, mas peraí. Vocês vivem 24 horas juntos? Que hora que não tá em casa? Ah, tal hora. Faz aquela hora. Sabe quanto tempo uma pessoa sozinha leva pra fazer evangelho no lar? 15 minutos. Às vezes é o tamanho do áudio que você mandou para mim reclamando do teu marido. É o tempo que você estava fazendo evangelho no lar. É mais ou menos assim. Só que aí, no livro Missionários da Luz, nós temos o caso daquela senhora que teve uma armação toda linda, maravilhosa de um amigo desencarnado da casa, que era voluntário de uma casa espírita. Ele ia dar uma psicografia. E tinha que ser com aquela irmã ali, encarnada. Essa irmã encarnada era casada com um caroço. Esse caroço tratou a mulher mal de manhã, voltou do trabalho, a janta já estava na mesa, estava tudo certinho, porque ela falou assim, hoje eu tenho que ir no centro. Ela estava sentindo a responsabilidade dela. Então, ela assim, hoje eu vou, ele me destratou de manhã, mas aí a espiritualidade cuidou dela, ela já tinha se arrumado, ela ia lavar a louça e ir para o centro. Isso aí eu tô contando que é um caso, poderia ser igreja, poderia ser outra coisa, a gente sempre dá exemplos assim, né? De uma maneira eclética, espiritual, só que nesse caso era um centro espírita, o Missionários da Luz deixa bem claro isso. E aí, quando ela fala, fulano, eu vou pro centro, ele bate na mesa e fala, mas hoje você não vai de jeito nenhum. Foi tão interessante que André Luiz assustou. Ele falou, e agora? Toda aquela armação que a gente fez, faz 2 dias que a gente está atrás dessa psicografia, e agora que deu certo, o marido vai impedir? E agora? Não, nós já contava com isso, André. Calma lá, gente. A espiritualidade faz coisa, eu nem sei o que significa esse termo, do arco da véia, mas é do arco da véia. É o que a gente usa, né? Então, o que a espiritualidade já tinha armado? Chama a tia dele. Tia dele era uma pessoa que ele respeitava. Então, quando ele acabou de bater na mesa, você não vai de jeito nenhum, ela já emocionada, né? Poxa, mais uma agressão, porque ele já tinha agredido ela pela manhã. Bate palma no portão, é a tia dele. A tia dele entra, ele tava com 2 malfeitores do lado dele, que andavam com ele, porque ele falava palavras chulas. Tá aí uma dica, quem fala palavrão porque tá na moda, quem fala palavrão porque é gostoso, descarrega. Gente, é conexão pura com quem gosta de palavras chulas. Você deixa seu filho pequeno falar palavrão? Então por que você fala?
É assim, não fala palavrão. Aí chegou essa tia com 2 capatazes atrás, sabe qual? Benfeitores. Aí eles foram, já tocaram quem estava ali, tocaram no bom sentido, né? Porque são irmãos que você não precisa tocar. A luz, o mal não é ausência de luz, né? A sombra não é ausência de luz, então a luz chegou, a sombra vai embora. Chegaram perto dele e meio que hipnotizaram para ele ficar bem olhando para a tia. Aí falou: vamos pro centro? Aí não, ele não quer que eu vá. Ela olhou, mas aí foi o benfeitor. O benfeitor deu a mensagem. Ela olhou bem na cara dele e falou: ó, se você não quer ir atrás da sua evolução, livre-arbítrio. Mas se você impedir ela, a consequência é danosa. Eita, eita, que sacudiu o homem, e aí ele estava hipnotizado, porque ele estava assim, ó, nada mais você escuta, só a voz do benfeitor, que era transmitido pela tia. Aí ele fez assim, ó, não, então tá bom, se você for com a tia, aí você pode ir. Pronto, aí foi. Olha que interessante. Quantas pessoas não param a própria evolução querendo a aceitação do outro, querendo um parecer positivo do outro. E aí sua evolução vai para onde? Mas não se preocupe se uma pessoa está te proibindo ou o nosso relacionamento ou o centro espírita. Poxa, às vezes você tem filhos, né? O que você vai fazer? Seu relacionamento, mas o que você vai continuar fazendo? Orando. Como minha mãe diz, água mole em pedra dura, essa é a prece. Até um dia que vai quebrar essa casca dura da pessoa e você vai continuar sendo mãe, sendo esposa, sendo marido, sendo filho e seguindo seus propósitos. A gente vê isso no livro Boa Nova, Joana de Cusa, que ela era uma dama da sociedade na época em que viveu Jesus. Ela consegue falar com o nosso mestre, corre atrás dele e fala: Senhor, meu marido, o marido dela tinha posses, né? Era influente. Ele não acredita no Senhor. Eles chamavam ele de Nazareno, né? Cristão foi bem na época que a gente encontra em Paulo e Estevão, quando Lucas denominou, então somos cristãos, porque eram nazarenos. Então nós somos nazarenos também, depois virou cristão. Aí chega Joana de Cusa em Jesus e diz: meu marido não acredita. O que eu tenho que fazer? Eu largo tudo e sigo o Senhor? Gente, Joana de Cusa tinha empregada, tinha filho. Jesus olhou para ela e falou: não, minha irmã, continua sendo uma boa esposa. É como se fosse assim: pega o que você aprendeu, que eu falo, que você gosta tanto, e faz. Não precisa me seguir, não. Não precisa largar tudo e vir me seguir, não. Faz, seja uma boa esposa, vai. Coisa linda, hein? E né, entre essas e outras, a gente quer converter quem? Que seja com os nossos exemplos. E aí, dentro de você existem princípios, existem propósitos que te levam a entender uma vida de maneira mais ampla. Por exemplo, não tenho nada contra quem bebe, contra quem faz uso de alguma droga lícita ou ilícita. Mas a doutrina espírita nos mostra consequências desses atos. Consequências desses prazeres da carne. Então, você entra na doutrina e começa a perceber que alguns desses atos seus que já estavam quase virando um vício. Poxa, isso não está fazendo bem para mim. E aí você resolve, vamos pegar um exemplo aí de você resolveu parar de beber. O que você está esperando? Que esses seus amigos que vocês se encontravam toda semana e davam risada e se divertiam, você acha que esses seus amigos vão compreender? O que está mais fácil? Você vai perder os amigos ou eles vão te compreender? Você vai perder os amigos, você vai ficar chato.
Porque se era legal, você bebia. Tá entendendo? Isso é seguir os seus propósitos. Você faz parte de uma empresa. Nessa empresa, o chefe, o gerente, o dono, né, o que abastece ali o seu ganha-pão, não é um cara muito legal. Então, o que acontece? Inventamos um apelido para essa pessoa. E a gente dá risada, e a gente fala mal. Isso é bom? É simples pensar se isso é bom, independente se a pessoa é boa ou não. Nós lembramos do que Jesus trouxe para nós: dê a outra face. O que é dar a outra face? A pessoa é chata? Eu sou legal. A pessoa é do mal? Eu sou do bem. Então, quando você descobre isso, você não quer mais participar daquela roda que vocês falavam muito mal dessa pessoa, vocês denegriam essa pessoa, que vocês usavam palavrões, e era muito interessante, porque você sentia prazer naquilo, você não sente mais. Porque, de alguma maneira, você sabe que tem tudo envolvido energias. Energias. E essas mesmas energias, que no caso a gente tem até no livro Mensageiros, que uma moça está muito mal pelas energias que ela se envolveu, mais ou menos, com intrigas no trabalho. E intrigas a gente sabe, mais ou menos, é fofoca, né? Então essas energias você sabe que não faz mais bem para você e você resolve não mais falar mal. O que tá mais fácil a gente entender como que a vida funciona? Porque fica mais fácil. Não é muito claro que quando você estuda para uma prova, você faz a prova melhor? A gente faz isso com as crianças. Pelo menos aqui em casa. A Lara vai ter uma prova no outro dia, minha filha de 13 anos. Eu falo, Lara, você já estudou? Ai, já, mãe. Você anotou certinho? Você grifou? Ai, anotei. A gente sabe que ela está preparada para a prova. Vai ser fácil? Não, vai ser difícil. Mas vai ser mais fácil do que para a pessoa que não estudou. Então, por que nós estamos falando disso agora? Quando você segue um propósito na sua vida, por exemplo, daquela pessoa que parou de falar mal do outro, vamos compreender qual vai ser a prova. A prova vai ser o momento que você sentir a exclusão das outras pessoas, seus familiares. Aí você imagina que naquele momento que você parou de falar mal do chefe, do gerente, do patrão, já fica fácil entender o resultado. É o gabarito, né, dessa prova. É mais fácil as pessoas te compreenderem ou elas te excluírem. Elas vão me excluir. No momento que eu sei que elas vão me excluir por essa atitude minha de estar seguindo meus princípios, estar seguindo os meus propósitos de elevação, fica mais fácil passar. Porque aí a cara feia das pessoas não vão me incomodar. Sabe por quê? No livro Pão Nosso, nós encontramos a mensagem de Emmanuel também, que é da mesma linha do Caminho, Verdade e Vida, que diz assim: Jesus sabe quem tu és, e isso basta. Se você está fazendo seus propósitos do bem, isso basta. Você tem certeza? Você está dormindo com a consciência tranquila? Ah, Estela, eu durmo com a consciência tranquila, mas eu lembro que eu gostava daquele amigo, amiga minha que se afastou. Tá, então você volta à amizade com esses amigos e amigas com o preço de ter que falar mal dos outros, que a conversa era essa. E aí, quando você for dormir, a consciência está tranquila? Não tá. Então é melhor escolher a consciência tranquila. E olha, isso é muito sutil, viu? Você não vai escolher o amigo e a amiga e falar, não, estou seguindo com Jesus agora, não fico mais próximo dessa pessoa. Não é assim a escolha. É simplesmente suas atitudes. Não que você não vai mais participar da roda de conversa dessas pessoas, mas da sua boca não vai sair nada. Não é verdade, Estela? Ah, sei lá, gente. Ah, coitado, né? Ih, Estela tá chata, hein? Quer me enxergar como chata? Me enxerga. Eu não tô criticando ninguém. Eu não tô chegando em uma roda de fofoca e falando, para tudo. Para, porque eu aprendi no evangelho que a gente não pode falar mal dos outros. Não. Eu só tô sendo o ponto final da fofoca. Isso é lindo, hein? Que sejamos o ponto final do mal. O que é o ponto final do mal? Essas reencarnações. Faltando dar o braço torcer.
Um mata o outro mata o outro, e assim vai de encarnação em encarnação. Chega, cansei, preguiça. Estela, do dia que eu olhei para minha sogra, eu já vi que aquilo era o meu enrosco do passado. Ótimo, ponto final. Da minha parte. Ai, mas ela vive me cutucando. Seja mais forte. Os seus propósitos divinos são muito mais fortes que revide barato. Que cutuco, que eu tenho o evangelho no peito, eu vou praticar. É fácil? Não, mas é possível. E quando a gente vence, mas dá um bem-estar muito, mas muito maior que se tivesse revidado uma fofoca, um cutuco. Eu não vou deixar barato, que comigo não é assim. O que você está querendo seguir que as outras pessoas estão te impedindo? O que você está querendo fazer que está aguardando as pessoas dizerem, vai sim, vai que dá certo, vai, faz. Pergunta para Jesus, pergunta para sua consciência, pergunta para o seu benfeitor. Satisfeito? Não, preciso de alguém encarnado. Pergunta para as pessoas que você sabe que te amam. Sabe quem são as pessoas que te amam? Essas que suportam a sua alegria, seu sucesso. Essas que comemoram suas vitórias junto com você. Essas daí, elas estão prontas para você tomar uma decisão de iluminação. Sabe que o professor Rodrigues Ferreira, aqui do Aeluz, que é a casa que eu frequento, que foi lá ainda que eu conheci o Lúcio, o pessoal, ele disse uma coisa um dia para mim que ficou meio atravessado no meu entendimento, que depois mais para frente eu fui entender. Que a maior inveja que existe dos outros é o grau de elevação que o outro tem. Porque não é uma inveja da carne, é uma inveja do espírito. Isso é muito mais forte. Assim como as dores. Qual a dor maior que você viveu na vida? Quando eu falo dor, você fala assim, qual a maior dor que você viveu na vida? Você não vai lembrar de uma unha encravada. Você não vai lembrar de quando você torceu o pé. Você vai lembrar de quando você perdeu um ente querido. Você vai lembrar de quando você rompeu um relacionamento. Quando você perdeu aquele trabalho que você tinha se dedicado tanto tempo e a pessoa olhou para você e falou, ó, preciso mandar algumas pessoas embora e você está na lista. São esses lutos que são as dores. Então, quando nós falamos de inveja, você pode até ter uma invejinha do carro do outro, do corpo bonito, mas o nível de elevação, isso daí incomoda demais. Então, é por isso que quando você for pedir para alguém um conselho, que você peça para essa pessoa que você sabe que não tem inveja de você. Nesse sentido. Não fica também muito neurótico, achando que todo mundo tem inveja de você, porque as pessoas não são assim, não. É a gente que fica muito psicado nisso, né? Ah, o fulano tem inveja de mim, a certeza que o outro fulano tem. Você pode atrair isso para sua vida, não é? Você pode atrair aí na questão de ser uma reciprocidade do universo do que você anda pensando. Uma questão de, como diz o livro dos Espíritos, tudo segundo a sua intenção. E aí você compra um carro com a maior intenção de causar inveja no povo da sua família, e você estaciona o carro e você vai embora do almoço de família, e quando você chega em casa você vê um belo de um risco. Ou você bate o carro no meio do caminho, e você diz pro teu companheiro ou companheira assim, tá vendo? Falei que a família tem inveja de mim aí, ó. Bastou eu sair, eles verem um carro novo, aí o que aconteceu? Não é. Seu propósito era de causar inveja. Então não fica vasculhando quem que tem inveja de mim, será? Tem não. Eu só quero que vasculhe pessoas boas. Para você pedir uma opinião, o que você acha? Estou pensando em começar o evangelho no lar na minha casa. Você sabe alguma coisa a respeito disso? A pessoa diz, muito bom, né? A oração sempre é do bem, sempre é bom. Quem que falaria isso para você? Tá passando aí pela sua cabeça? Nossa, eu tô pensando em colocar meu filho, minha filha no psicólogo, porque o que você acha?
Tô pensando em levar minhas crianças na evangelização infantil. O que você acha? Tô pensando em abraçar um trabalho lá no centro, hein? Será que eles me aceitam como evangelizador? O que você acha? Quem são as pessoas que iriam olhar para você e dizer assim, faz sim, vai ser bom. Essa é a pessoa que você tem que pedir conselho. Mesmo assim, segundo Emmanuel, depois de você considerar o conselho dessa pessoa, vasculhe sua consciência. Vasculha para ver se é isso que ela dita para você também. Do mais, a mensagem de hoje. Eu gostaria de lembrar aquela passagem do Evangelho em que foi muito mal interpretada por muito tempo, quando o pessoal chega até Jesus e diz, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. Então, a primeira má interpretação que tem, que isso daí eu deixo na mão dos históricos, dos teólogos, é aquele sentido de irmãos de Jesus, Maria teve mais filhos? Não estou aqui por esse mérito, mas eu estou aqui pelo outro, a má interpretação que tiveram da resposta de Jesus quando ele disse, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Naquele momento em que ele estava falando sobre coisas do Pai, quem estava próximo dele eram seus irmãos. Isso nós temos que ter bem claro na nossa mente. Às vezes, você querer buscar a espiritualização, você não vai ser compreendido com as pessoas da sua família. As pessoas que te amam, nesse momento não vão te compreender. Às vezes você resolver fazer uma simples meditação, que é algo muito bom. Fazer uma meditação. Eu não posso porque tal hora na minha vida, na minha semana eu tenho evangelho. Todos os dias de manhã eu acordo e faço 10 minutos ali de meditação com uma oração. Às vezes a pessoa da tua família não vai entender. Quem está mais próximo de você nesse momento? Quem te entende? Aí você vai parar de fazer porque a tua família inteira parece que não compreende que você quer ir no centro. Tua família inteira parece que não compreende que você quer levar seus filhos na evangelização. Tua família não compreende que você quer fazer o evangelho no seu lar. Tua família não compreende o que é uma água fluidificada. Aí você vai parar? Para não. Se isso te liga a Jesus, Jesus está aprovando. Pare de aceitar coisas e sugestões do que te desliga de Jesus. Para de aceitar a raiva. Para de aceitar a mágoa. Para de aceitar ódio. Nunca fala essa palavra, não. Eu odeio não sei o quê. Eu odeio fulano. Eu odeio Tati. Não odeia, não. Na própria oração de Francisco de Assis, ele traz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Ele traz o antagonista e o protagonista. Ele traz a sombra e ele traz a luz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Tira essa palavra da sua boca. Odeio frio, odeio calor, odeia. Quando nós falamos que amamos Deus, nós amamos a sua criação. Eu sei, gente, é difícil amar a barata voadora. É difícil amar a pernilongo da dengue, mas tudo tem seu propósito. Vou contar uma história para vocês aqui, para terminar essa elucidação de como é amar as criaturas, é respeitar o porquê que elas estão na Terra. Eu sempre tive em mente algo que, por essa situação de amar as criaturas, é um respeito a Deus. É claro que eu não amo escorpião. Eu te amo, escorpião, como eu amo meu pet. É claro, mas eu respeito que ele tem uma função no mundo. E eu sempre pensei no piolho como uma função. Quando eu descobri, nos semestres que eu fiz de psicologia na faculdade de pedagogia, que tem essa grade de psicologia, que as crianças formam uma base de sentimento, de afeto muito grande de 0 a 5 anos, e é por isso que na lei de educação nós temos como extensão da família o jardim maternal. É justamente por isso que as professoras devem aceitar ser chamadas de tia.
E por muita ignorância, muitas professoras falam, eu não estudei para ser chamada de tia. Se elas tivessem estudado mesmo, elas aceitariam, porque isso está na lei. Se é uma extensão da família, quem que é da família da criança? Pai, mãe, tio, tia, avô e avó, irmão e irmã. Então eles vão chamar de tia e de tio. Enfim, aí nós aprendemos que de 0 a 5 até 7, ela fortalece muito o que é afeto na vida dela. Esse sentimento bonito, né? E aí nós vemos hoje em um mundo tão corrido. Eu não estou falando por mães só que trabalham fora, não. Por mães que trabalham dentro. É tudo muito corrido. Eu falo por mim. Eu trabalho em casa, como dona de casa, e no meu trabalho no Desenho que Fala. E mesmo com a facilidade de micro-ondas, de lavadora de roupa, de, que mais? Geladeira, tudo que a gente tem hoje, que no passado as mulheres conseguiam ter 10 filhos e hoje a gente tem 2 e não dá conta. Então, nesses trabalhos, nessa vida toda atribulada, nós temos essa mensagem da psicologia e também das mensagens que nós recebemos do mundo espiritual, de como a criança precisa ser tocada. E a gente deixa passar às vezes, não é? E o que Deus manda para nós? Um piolho. Um piolho, não dá nada um piolho. Vou contar uma história aqui para vocês, nem sei se minha amiga vai assistir, mas tenho certeza que ela dá autorização. E eu sempre tive isso na mente. Criança tem piolho, ela tem necessidade de passa shampoo, espera tantos minutos. Aqueles minutos você vai fazer o quê? Você vai conversar com a criança, você tá ali, mesmo que impaciente, mas você tá. É o momento, mesmo que de castigo, para vocês duas juntos, você e a criança. Ou às vezes é o pai, não sei, a avó. Essa criança tá precisando de toque. E aí taca shampoo, depois passa o pente para tirar as lêndias e não sei o que, tal. Essa criança tá precisando de toque. A minha filha teve piolho. Nossa, que trabalheira, piolho. Só que eu vou contar um caso para vocês, né? Tive que tocar muito minha filha, ela não gostava que tirava o piolho dela de jeito nenhum, porque nenhuma criança gosta. Mas aí teve um caso de uma pessoa que contou para mim que a madrasta não gostava de tocar na enteada. E aí a avó passou, a mãe passou shampoozinho na criança e nada. Quando a madrasta passou, venceu a barreira do toque com essa criança, os piores foram embora. Passe de mágica? Não. Missão cumprida da espiritualidade. Cessa a prova. Missão cumprida. O que está faltando na tua vida para ser missão cumprida? Quais são os propósitos que você tem que seguir, Jesus, que vão incomodar? Vai incomodar. O dia que você falar assim, ó, para suas amigas, sua irmã, seu irmão. Então, sabe a minha sogra? Sei, claro. Aquela jararaca que quer comer você viva, o que tem ela? Então, eu tô fazendo amizade com ela. E ela nem é do jeito que eu pensava. Eu não acredito que você fez isso. Ah, não, você é muito pamonha. Então, naquele dia, nesse dia que você quiser seguir os seus propósitos, seguir seu coração junto com a sua consciência, e tiver alguém que fala assim, mas você é muito tonto, mas você é muito besta. Ah, o que tem a ver beber? Onde está escrito aí na doutrina que não pode beber? Ai, gente, está escrito em um monte de lugar. Depois eu abro um parênteses para isso, se der tempo. Não pode, não. Na doutrina não está escrito que não pode. A doutrina está mostrando só as consequências. Eu sei que esse vídeo vai incomodar o que eu estou falando, porque ninguém gosta que toca nas feridas. Que ela é gostoso, é um prazer da carne. E aí quando toca na minha ferida e vem falar, ah, não, para aí, vai, para. Ó, eu tô pagando minhas contas, eu tô tratando todo mundo bem, eu não posso beber? Pode continuar tranquilo. Só mostra as consequências, mas o dia que você resolver parar e essas pessoas olharem para você e falar, ai, que bobeira, quem que você vai seguir? Tua consciência ou as pessoas? Eu vou te falar, você vai ter que ser forte. Não é fácil. Não, os meus propósitos, gente, não é fácil. Eu tenho uma luta para comer menos do que eu como. E é fácil? Não é, porque é um vício que a gente tem. Você acha que vai ser fácil você parar de fofocar se você gosta? Não vai ser fácil. E as pessoas vão te achar chata. Ai, você tá tão chata ultimamente. Tá tão chata ultimamente, parou de falar mal dos outros. Mas aí quem que você vai seguir?
Então, vou terminar esse vídeo, não vou falar mais nada, não. É só realmente para você seguir os seus propósitos. Continua perdoando, amando, fazendo tudo que Jesus veio aqui ensinar. E quando as pessoas não te entenderem, segue fazendo. A mensagem que ele deixa no final, uma das frases finais aqui é assim, ó. Cumpre o teu dever e caminha. E onde está escrito seu dever? Na sua consciência. Então, que Jesus te abençoe em seus propósitos, em seus princípios. Não precisa passar por cima de ninguém para seguir eles. Só passar por cima de tudo que você às vezes fez até hoje. Como Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E a espada, sabe para que é? Para matar esse velho homem de más tendências que vive dentro de você, que vive dentro de mim, que vive dentro de todos nós. Esse desejo de fazer coisa errada, danado. E coisa errada não é roubar e matar mais hoje, não. A gente está num degrau evolutivo bacana. Coisa errada hoje é pequeno. Passa em branco se você não prestar atenção. Então presta atenção em você. Dá para você melhorar muito hoje. Fortalecendo um propósito de amanhã não vou fazer mais isso. Mas se prepara, porque não vai ter muita aprovação não, tá bom? Que Jesus abençoe vocês, seus propósitos, sua vida. Uma bênção para sua família. E vamos que vamos, gente.